configurada a nossa aplicação, já estamos aptos a iniciar a sua codificação. Porém, como se trata de uma aplicação web, é importante entender alguns conceitos. Então, dentre os conceitos web que eu gostaria de abordar é o protocolo HTTP, no qual nós iremos visualizar os seus métodos, a porta e a query string, e falar um pouquinho sobre a arquitetura MVC. Então, no protocolo HTTP, ele permite a troca de mensagens entre máquinas diferentes por meio de hipertexto. Ou seja, o protocolo HTTP serve para eu acessar um determinado recurso. Então, através de uma query, de uma URL, eu vou acessar um website, eu posso acessar uma imagem, enfim. O protocolo HTTP ele também serve para troca de informação de dados entre as máquinas. Toda requisição HTTP ela é formada por uma URL. Então essa URL ela é composta aqui por 3 partes. Então nós temos o protocolo, o host e o URL path. Então aqui nós temos uma URL. Então www.gov.br/mac/ptbr. Então essa é uma URL HTTP. Ela é formada então pelo protocolo. Então o protocolo é tudo que vem antes dos 2 pontos //. Então indica qual protocolo eu estou utilizando para realizar a requisição. Nós temos o host. O host nada mais é do que o domínio que compõe essa URL. Então, no caso aqui é www.gov.br. Né? O host nada mais é do que um servidor. Então, tem um servidor que está neste domínio. Esse endereço, esse host, ele é convertido automaticamente pelo DNS da máquina para um endereço IP. Então, para facilitar a nossa memorização, nós utilizamos nomes para o domínio. Né? Imagine você ter que decorar o IP de cada servidor para acessar um determinado serviço, não faz sentido. Então, o host nada mais é do que um servidor, esse endereço ele é transcrito para um endereço de IP. E tudo que vem após o domínio, após o host, é a URL path. Então, aqui é o recurso que eu quero acessar. Então, se você começar a reparar nos websites que você utiliza, então você já consegue identificar qual é o protocolo, o host e a URL path. Então, o protocolo HTTP ele é composto por alguns métodos. Então, nós temos o método GET, POST, PUT e DELETE. Nós vamos ver mais à frente estes métodos. Então, aqui, os métodos segundo o padrão REST. Então, vamos lá. Então, eu tenho o método GET, POST, PUT e DELETE. Então, para que eu utilizo cada método? Então, o GET sempre vai retornar dados, né? O POST sempre vai cadastrar dados. PUT vai atualizar os dados e o DELETE vai remover. No padrão REST, então eu quero fazer uma tela de cadastro de usuário. Eu preciso cadastrar então os métodos HTTP referente aos usuários. Para não virar uma bagunça, cada um programar à sua maneira, existe o padrão REST. Então, o REST ele define o URL path para cada situação. Então, quando eu quero retornar os dados do usuário, vou utilizar o método GET e vou utilizar o URL path como /usuários. Então, este é o padrão para retornar todos os usuários cadastrados no sistema. Então, quando nós desenvolvermos a nossa aplicação, a gente vai digitar lá o domínio da aplicação /usuários. Quando nós teclarmos o Enter, vai retornar uma web page com todos os usuários cadastrados. Abri o formulário de cadastro, cliquei no salvar, vai ser disparada uma requisição HTTP com o formato /usuários com o método POST. Então, dessa forma, nós vamos cadastrar o usuário. Então, cada operação dentro do sistema tem uma URL path específica. Então,
nós temos que programar todos os métodos de acordo com o padrão REST, para deixar padronizado isso dentro da nossa aplicação. O protocolo HTTP, ele também aceita porta. Então, eu quero rodar um serviço no meu servidor na porta 8080. Então, após o domínio, eu digo que o serviço será executado na porta 8080. Então, se você vê 2 pontos dentro da URL, você já sabe que é a porta. O Spring, por padrão, roda na porta 8080. Query String. Então, quero passar parâmetros dentro da minha URL. Então, toda query string eu passo após o ponto de interrogação. Então, aí você consegue identificar as query strings. Então, acesse sites diferentes e a cada operação veja como a URL desse site se comporta. Aí você já vai saber se está dentro do padrão REST, se tem query string, se o serviço está rodando em uma determinada porta. Finalmente, o último conceito web é a arquitetura MVC. Então, a arquitetura MVC, ela define como a requisição, como os dados são tratados dentro da nossa aplicação. Então, mais uma vez, nós estamos padronizando como funciona uma aplicação web. Então, quando falarem que utiliza a arquitetura MVC, vai ser este sistema que eu vou abordar a seguir. Então, a arquitetura MVC começa com a requisição no browser. Então, você pode abrir o Mozilla, o Chrome, Internet Explorer, o Edge, enfim, qualquer browser, e vai efetuar uma ação. Então, eu quero salvar o formulário. Então, é gerada uma requisição HTTP. Qual que é o tipo do método? Vai ser gerado um post, porque eu quero cadastrar um usuário, por exemplo. Então, gera um post, usuários. Meu front controller, então lá no meu servidor de aplicação, no meu servlet container, vai ter lá o front controller. Esse controlador vai receber a requisição. Então, o front controller ele sabe para quem ele vai encaminhar essa requisição. No caso, ele vai encaminhar para um controller essa requisição. Então, para cada ação dentro de uma entidade, nós temos um controller. Então, por exemplo, entidade usuário. Eu vou ter o controller para salvar, vou ter o controller para listar, para editar, para excluir. Então, conforme a requisição, é encaminhado para o controller. Então, o front controller identificou que é um post para usuários. Então, ele vai encaminhar a requisição para o controller que executa essa operação. Esse controller ele vai então começar o processamento de dados dessa requisição. Quero salvar os dados. Então o controller ele vai fazer a consulta no banco de dados, vai retornar os dados para a aplicação e vai colocar esses dados dentro de uma model. Tá? Essa model ele devolve para o front controller. Então salvei os dados. Ok, retornei para o front controller. Front controller ele vai pegar esses dados e popular numa página web. Então a página web é uma view. Então ele coloca os dados dentro da página web e a view retorna esses dados para o front controller. Então o front controller ele já recebe a página que será exibida para o usuário com os dados populados. E essa página ele retorna para o usuário, para o browser. Então, o usuário faz a requisição, o controller verifica quem vai tratar essa requisição, no caso, um controller. Esse controller vai fazer as operações necessárias. Se tiver dados, ele vai devolver esses dados numa model. Essa model vai ser enviada para uma página web, onde ela vai ser populada. Essa página web retorna para o front controller, que dispara para o teu browser. Então, esse é a arquitetura MVC. Por que MVC? Então, M de model, V de view e C de controller. Então, para ser uma arquitetura MVC, obrigatoriamente tem que ter o controller, a model e a view. Então,
Agora que nós sabemos como funciona uma requisição HTTP, sabemos como funciona a arquitetura MVC, nós já podemos começar a codificar a nossa aplicação, criando as classes de dados, a classe de dados, classe de acesso a dados, controllers, já viu. Então é preciso conhecer esses conceitos para saber como implementar a nossa aplicação.